Hi everybody! Vamos estudar agora future going to. Então é sempre bom nessa questão dos tempos verbais, né? Essa localização na linha temporal. A questão do futuro do inglês é relativamente fácil. Então vamos dar uma olhadinha agora numa primeira estrutura, que é a estrutura do futuro feita com o present continuous. Present continuous formado pelo verbo be mais um verbo terminado em ing, o verbo de ação no caso aqui. Querem ver quando é que ele é usado? Então a gente pode usar o present continuous indicando o futuro quando eu tenho as seguintes situações. Por exemplo, appointments. O que seria um appointment? É uma hora marcada, quando tem algum compromisso agendado. Por exemplo, aqui no bilhetinho da mamãe, dia 11, doctor's appointment, uma consulta no médico, uma hora marcada com o médico. Então, quando eu tenho essa situação de appointments, que seria essa hora marcada, essa hora agendada, eu posso usar o present continuous indicando o futuro. My mother is seeing her doctor tomorrow at 9 o'clock. Então, ó, a minha mãe vai consultar a médica dela amanhã às 9 horas. Então, está marcado. Então, eu tenho aqui o verbo be, mais o verbo se, né, com ing, no sentido de agendado, marcado. Isso aqui, então, a gente chama de appointment em inglês. Também podemos usar o present continuous para tratar de um compromisso futuro que a gente chama de arrangements. Qual que é a diferença entre appointment e arrangement? Enquanto o appointment é uma hora marcada lá na agenda, no calendário, arrangement é quando tu faz uma combinação, tu combina com outra pessoa algum tipo de compromisso. Por exemplo, Julia and Sarah are meeting tonight to study for their math test. A Julia e a Sarah são coleguinhas e elas vão se encontrar hoje à noite, vão se reunir hoje à noite para estudar para a prova de matemática. Então elas combinaram entre elas duas, vai ser hoje à noite, ou seja, tempo futuro, certo? Então, para marcar esse arrangement, esse compromisso, eu posso usar aqui a estrutura do present continuous, no sentido de elas se reunirem no futuro. É super comum no inglês esse tipo de estrutura. Salientando, pessoal, aqui eu trouxe uma quick tip, uma dica rápida com o uso da palavra next para indicar futuro. Então eu posso usar next weekend, que seria o próximo final de semana, next week, na próxima semana, next Sunday, no próximo domingo, next month, no próximo mês. Então sempre que aparece essa palavra next, ela quer dizer futuro, ela vai indicar um tempo futuro. Um outro tipo de futuro que existe no inglês, que é bastante usado, é o futuro going to. A fórmula dele também é bastante simples. Então, eu vou ter aqui o verbo to be, mais o going to, mais o verbo de ação. A expressão é sempre essa, nessa ordem. E ele é usado para quê? Geralmente, quando eu quero imprimir uma ideia de um plano que eu tenho ou uma intenção que eu tenho, eu vou usar o futuro going to, uma coisa que está aqui, planejada na minha cabeça. Então, por exemplo, vamos ver os planos do Kevin. After high school, depois do ensino médio, Kevin is going to travel abroad. O Kevin vai viajar para o exterior. Essa palavrinha aqui, abroad, ela significa outro país, no exterior. Então, esse é um plano que o Kevin tem. Ele está se organizando aí para estudar, trabalhar, fazer intercâmbio, mochilão no exterior, né? Então, olhem a estrutura. Is, porque Kevin é he. Então, a gente usa essa forma do verbo be. A expressão going to travel abroad. Então, ele vai viajar para o exterior. Até no português a gente costuma fazer o futuro assim, né? Candice vai estudar japonês, por exemplo, né? Eu estou jogando lá para o futuro uma situação. Então, é fácil de assimilar essa estrutura do inglês. Um outro uso bem comum do going to é quando nós temos um forecast. A palavra forecast quer dizer previsão, mas não é qualquer tipo de previsão, não. É uma previsão baseada em dados da realidade, em dados concretos. E o melhor exemplo disso é a previsão do tempo. Por exemplo, aqui no nosso mapa, nós temos uma previsão de chuva, né? Então, como é que é organizado um mapa
do tempo. Eles têm uma foto de satélite, eles têm o cálculo, por exemplo, da pressão, dos ventos e tal. Então, baseados num dado do presente, eles conseguem projetar o futuro. E isso é um forecast, que é uma previsão baseada na realidade. Então, por exemplo, aqui nós temos The Weather Forecast Map shows that it is going to rain tomorrow. Então, ó, o mapa da previsão do tempo mostra que vai chover amanhã. Por que então que eu usei o futuro going to? Porque o mapa é uma leitura do presente que me permite, baseado nesses dados da realidade, a saber o que vai acontecer no futuro. Então, recapitulando, o futuro going to, formado pela estrutura o verbo to be, going to e mais o verbo de ação, usado para planos e intenções, né? Algo que já está planejado agora, mas para acontecer no futuro, e também para previsões. E, gente, não é só para previsão do tempo, tá? Sempre que se fala em forecast, é qualquer tipo de previsão em que os cientistas, os matemáticos, né, as pessoas se baseiam em dados concretos do presente, né? Ela é uma previsão calcada no presente. Aí a gente usa o futuro going to. Então, resumindo, aqui eu trouxe para vocês duas formas de tratar o futuro em língua inglesa. Uma usada com o present continuous, nessas situações, e também o uso do futuro going to para essas situações aqui. Não esqueçam que vocês podem tirar uma foto da lousa e até a próxima. Obrigada, pessoal. Bye, bye.